Ó, eles já sabem, tá? Que eu nunca apresento meus convidados. Porque senão eu vou falar do que você faz. E porque só você pode falar de quem você é. Então eu vou deixar que você diga para as pessoas quem é o Antônio Júnior. Eu já descobri que pros íntimos ele é Juninho. Quem sabe daqui pro final do podcast eu ouso chamar ele de Juninho. Fica à vontade, né? E eu me considero uma pessoa comum que foi alcançado por um Deus extraordinário. Uau! Um Deus maravilhoso. Eu sou improvável, né? Talvez ovelha negra lá em casa, mas Jesus me alcançou porque eu acredito que ele viu o coração e o meu coração era doente. E ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém. Então começou por mim, né? Eu creio que todos, né, nós precisamos desse médico, dos médicos. E eu vejo que o testemunho meu é real, sabe? Não é algo assim que eu aprendi, que eu ouvi falar. Então o que nós vamos conversar aqui, você também... É a verdade. Você também é uma carta viva. É escrita pelo Espírito Santo. Então, amém, eu creio que vai ser uma bênção essa nossa vai conversa. ser uma bênção. E olha, ele falou uma amém. Palavra, já queimou aqui. E as pessoas que me seguem sabem quando queima no coração eu tenho que falar. E você disse assim, eu sou alguém improvável, mas escolhido por um Deus extraordinário. E que Deus olhou para o meu coração doente. Por que o coração estava doente? Aonde o coração adoeceu? E por que evidência você tinha de que ele era doente? Porque se você perguntar minhas evidências, eu dou um rol aqui dos meus comportamentos disfuncionais. Na verdade, quando a gente está cego espiritualmente, a gente não enxerga que a gente tem essa doença, né? Essa carência, esse vazio existencial. Então eu tinha isso e Jesus, ele me preencheu completamente, sabe? Então foi algo assim instantâneo. Quando eu abri meu coração, quando eu decidi renunciar o meu passado, meus pecados, Deus passou uma borracha ali, nunca mais, né, eu vivia tudo aquilo, aquelas dores. Posso ser invasivo? Claro. Posso? Só para ajudar quem está ouvindo. Quando eu olho e falo do meu coração, que era doente, e que o Senhor tem tratado, né, eu acabo que eu sou um pouco mais cruel, eu falo do meu caráter. O coração é bonitinho, né? Eu falo do meu caráter. Sim. Não, estou falando de mim. Não estou falando de você. O seu era só o coração. O meu era o caráter. Não, mas o meu caráter também. Quando eu falo do meu caráter, né, que o Senhor tem tratado todos os dias, sendo moldado, sendo tratado. E quando eu olho para... existia em mim uma versão muito orgulhosa, prepotente, vaidosa, necessitada de elogios, de validação. Existia uma mulher muito altiva, que não olhava nos olhos das pessoas, assim, que desconectada da dor alheia. Pecados, sim, pecados. Relativizava o pecado, omitia meus defeitos. Estou falando assim um rol do meu coração doente, uma lista que é bem maior do que essa. E Jesus tem mudado o meu caráter. E aí quando você diz assim, Deus viu o meu coração doente e ele resolveu resgatar o meu coração doente. Só se puder, tá? Para que as pessoas possam se identificar. Aonde você via essa doença? Em que tipo de comportamento? Camila, rebeldia. Você falou, eu fui um jovem rebelde. Ou... Só se puder. Claro. Pastor, só se puder. Eu vejo assim, as pessoas, elas querem aperfeiçoar os ramos, né? Mas a raiz continua ruim, né? Podre. E assim, quando Jesus entrou na minha vida, o que aconteceu foi isso. Ele limpou a raiz, sabe? Eu nasci de novo. Então não tinha conserto, tipo assim, eu poderia até tentar melhorar e eu tentei, eu não consegui. Quando eu comecei a ouvir sobre o Evangelho, eu tentei mudar meu comportamento, eu não conseguia dar frutos. Mas quando o Espírito Santo entrou dentro de mim, aí foi natural. Sabe? Que ele que santifica, né? Ele que santifica. E aí começou os frutos virem, né? Mas assim, eu fui muito rebelde, né, na adolescência e graças a Deus tive uma ótima família e, nossa, não tenho do que reclamar. Porém, eu tinha esse vazio e aí comecei a ir para as drogas, né? E a música incentiva muito, estimula, o ambiente, né? O ecossistema errado. E eu não sabia para onde ir, não sabia o rumo que eu queria tomar, então qualquer caminho servia, né? E aí influenciado pelas amizades, e tinha um primo meu que a gente sempre fazia muita bagunça. Então, assim, hoje minha família já sabe de tudo, porque faz parte da minha história. Mas tudo que gerava uma adrenalina, que me preenchia um pouco ali, mesmo que momentaneamente, eu queria. Mim, né? Então é muita bebida. A gente pichou o muro na cidade inteira lá, sabe? E aí coloquei 8 brincos. Você tinha quantos anos? Tinha
Foi a partir dos 15 ali que fiquei mais rebelde, por causa do rock pesado. Mas desde os 12, 13 já saía. E eu não tinha um equilíbrio, entendeu? Intensidade. Tudo era intenso. Eu queria desfrutar de uma liberdade. E eu olhava para as pessoas à minha volta, parecia que a vida delas era monótona, chata. Era só assim, a pessoa cresce, aí ela começa a trabalhar, daqui a pouco conquista alguma coisa, um bem material, forma uma família e morre. E eu pensava, não, a vida tem que ser mais do que isso aqui, eu não aceito isso. Só que eu fui procurando a liberdade nos caminhos errados. Não tinha uma instrução da palavra, né? Nós éramos de outra religião, eu era espírita, também católico, né? Porque a gente já cresce na religião, né? Mas eu não tinha um encontro com Deus, não sabia se Deus existia ou não. Eu só tinha um respeito. Quem te levou para o sabe? espiritismo? A minha família, né? Seus pais eram católicos, mas frequentavam o espiritismo. Sim, sim. Aí, depois a gente acabou ficando só com o espiritismo mesmo. Então, eu era muito intenso, então eu pensava, realmente, o mundo espiritual existe. Sabe? Eu não acreditava que a vida era só o lado físico, terreno, né? Só que eu nunca conseguia sentir nada, nunca conseguia ouvir nada. E eu via muitos relatos, né, do mundo espiritual. Até mesmo lá em casa, que tinha muito, assim... A minha irmã, que era muito sensível, até na época, acabou indo para esse lado da mediunidade para desenvolver. Então, sempre vendo vulto lá em casa, ouvindo vozes. Um dia viram, se eu não me engano, foi ela ou meu irmão, viu uma pessoa acorrentada lá no corredor. Às vezes ouvia voz de parentes que já tinham morrido. E aí a gente ia lá, rezava o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente lia o livro e rezava. Aí parava. Mas assim, faltava paz, faltava alegria, faltava alguma coisa. E aí, eu também envolvido nisso, e aí acabei entrando de cabeça no mundão, nos vícios, né, na curtição da vida. E aí, com mais ou menos 16 anos, eu comecei com uma banda de rock, porque eu sempre gostava muito de cantar, sempre fui mais voltado para artes. E aí, um dia, uns amigos meus na escola perceberam que eu cantava bem, e formamos uma banda. Só que ali a gente não tinha nada na cabeça, né? Assim, a vontade nossa era fazer sucesso para pegar as menininhas e ganhar dinheiro. É isso aí. E curtição. Ser popular. Só que eu já tinha 16 anos, nunca tinha namorado. E foi então que um dia, estava começando a internet lá na minha cidade. E ainda tinha aquele bate-papo do UOL, até hoje tem. E aí eu fiz uma oração, sabe? E eu falei, Deus, eu queria uma namorada. Secreto, só você e Deus. Não, só eu e ele. E aí eu pedi uma namorada, que eu já tinha 16 anos, e para o mundo, o sistema é cruel. Eu ainda não tinha conhecimento que eu tenho hoje, visão assim das coisas, mas eu já percebi naquela época, nossa, como é cruel a pressão. Porque meus amigos tudo pegavam no meu pé, né? Eu era bebê, boca virgem, né? E no homem, a pressão é muito mais forte. Muito forte, muito forte. E aí eu sempre fugia, tentava arrumar alguém e tal, eu fugia. Porque eu queria que fosse alguém que eu gostasse mesmo. Aí eu entrei numa sala de bate-papo de São Paulo, sendo que eu sou do interior de Minas, né? E conheci uma moça lá, de cara já comecei a, né, querer falar de namoro com ela. Aí eu fui procurar saber, a moça era da minha cidade. Aí eu vi como um sinal, Deus. E aí essa moça era da religião espírita, porém era do candomblé, né? De umbanda, não sei diferenciar muito bem. Mas aí minha família ficou um pouco assustada com isso, mas até mesmo porque assim, eu era intenso, né? Então eu entrava de cabeça. Vai casar. E aí começamos a frequentar centros e tal. E teve um dia que a entidade lá entrou no corpo da pessoa e veio conversar com a gente. Só que para minha surpresa, eu que nunca tinha tido nenhuma experiência espiritual, só falou coisa boa. E tudo acertando. Impressionante. E aí aquela entidade, né? Ele falou, tira esses brincos, rapaz. Seu pai deve ficar tão triste de ver isso. E realmente, eu fui muito doido, porque furei 2 dias, furei dois buracos num dia, depois no outro dia eu pus mais 2, e pus 8 de uma vez, entendeu? Pra que isso tudo? Um aqui era um palito de dente, né? Um palito de fósforo. Que tinha que chocar. Tinha que chocar, E aí, ele falou assim, olha, vocês dois formam um casal tão bonito. Nossa, mas vocês têm que continuar junto pro resto da vida. Hoje em dia, tanto casal separando, né? Só que aí ele dava umas gargalhadas muito assustadoras. E fumando cachimbo e bebendo pinga, e eu achando muito estranho aquilo. Só que ao mesmo tempo eu me encantei, porque foi a primeira vez que eu tive um contato assim, mais com o lado sobrenatural.
E ele falou o seguinte: eu vou dar o meu nome. No dia que vocês precisarem, eu resolvo qualquer parada, qualquer coisa. E eu me achei o todo-poderoso, né? No dia seguinte, cheguei no ensaio da banda e eu falei: gente, eu vou chamar meu amigo aqui e tal. Aí eles ficaram morrendo de medo, eu acabei não chamando nada. Mas naquela semana, foi a pior semana da minha vida. Parecia que tinha uma nuvem escura em cima da minha cabeça. Eu só pensava em morte, pensei em escrever uma carta para minha família. E aí eu comecei a escrever e chorava muito, porque eu sentia que um carro ia me pegar, alguma coisa ia me matar. Era o espírito de morte mesmo. Espírito de morte. E na carta eu escrevi assim: olha, me perdoe, eu não conseguia ser o filho que vocês queriam que eu fosse. A carta era de despedida? De despedida, E antes dessa experiência espiritual, você não tinha vivido isso? Não tinha vivido. Ok. Só que eu achava que era do bem. Aquele espírito que entrou na pessoa ali, achava que ia trazer alguma coisa boa. Na verdade, ele causou o problema para eu chamar. Óbvio. Quando eu fui para minha casa para chamar, alguma coisa muito forte falou comigo assim: não faz isso, não é do bem, não é de Deus. Alguma coisa assim. E eu tomei um susto, porque quem falou aquilo comigo? Não tinha ninguém. E eu não chamei. Só que aí o meu telefone tocou. E era a minha ex-namorada. E ela chorando me ligou, falou: olha, vem aqui que nós precisamos conversar. Quando eu cheguei lá, ela me contou que ela estava vendo a mãe dela, que já tinha falecido. Depois da experiência. Eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Anos mais tarde, quando eu me converti, Jesus entrou na minha vida, eu senti no coração de ir lá evangelizar e contar para ela o que aconteceu comigo. E aí eu perguntei para ela: você invocou aquela entidade? E ela falou: eu chamei. Aí eu expliquei para ela o que aconteceu. Porque eu quase chamei, mas algo falou para mim não chamar. E ela estava vendo a mãe dela e estava com uma enxaqueca muito forte. E, inclusive, anos mais tarde, que eu fui conversar com ela, ela falou que ainda tinha aquela dor de cabeça. Uau. E eu falei: é espiritual. E aí, ela falou o seguinte: olha, eu te chamei porque, infelizmente, não vai dar para continuar. A gente está muito novo, a gente tem que se separar. Então, a mesma entidade que falou: olha, fica junto, vocês dois, separa, e dava gargalhada, agora ele tinha acabado com o relacionamento. Lógico, você tinha que buscar. E aí eu fui embora de bicicleta. Só que eu lembrei de Deus. E aí eu rezei o Pai Nosso, a única coisa que eu sabia fazer. E eu, no fundo, eu falei: Deus, obrigado, porque por mais que deu errado, foi o Senhor que me deu isso aqui. Eu orei e o Senhor me atendeu. E continuei indo embora, até que eu ouvi uma voz. E eu nunca tinha ouvido nada parecido. E essa voz, eu posso descrever ela como uma voz doce e ao mesmo tempo poderosa. A mais doce que eu já tinha ouvido, nada se compara. E ele falou o seguinte: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Uau. Eu chorei assim como uma criança e não parava de chorar. Eu só sabia que era o Deus que criou os céus e a terra que falou comigo. Só que eu não sabia onde encontrar. E a partir dali eu comecei a orar: Deus, me guia na verdade. Me mostra qual é a verdade. Porque eu pensava: qual igreja eu tenho que procurar? Qual religião? Como que eu faço para te encontrar? No dia seguinte eu cheguei na escola e contei isso que aconteceu. Pra só banda. que... Oi? Pra banda, não. Não, contei para a escola mesmo, para os amigos meus lá da escola. Eu reuni eles e falei: gente, eu ouvi uma voz ontem e eu acredito que foi Deus que falou comigo. E ele falou que tem uma obra na minha vida, eu não sei o que é isso. Alguém me entende? Alguém tem alguma noção, né? Todo mundo rachou o bico de rir. Começou a rir, falou: Juninho, agora você ficou louco mesmo. Porque eu era o mais bagunceiro, não tinha motivo nenhum para Deus querer falar justamente comigo, né? E eu realmente comecei a acreditar que era coisa da minha cabeça, de tanto eles falarem, e eu não contei nada lá em casa. E passaram-se uns 2 meses, eu já tinha até esquecido essa ideia, né? E eu lembrei desse primo meu, que a gente passou a adolescência inteira juntos, porque eu tinha tirado carteira de motorista, eu já estava com 18 anos. E eu lembro exatamente que naquele mês tudo começou a dar errado na minha vida. E a banda não estava dando certo. A gente ia fazer uma apresentação no parque de exposição da cidade. Já tinha um CD gravado. E o baterista não queria gravar com a gente, não queria participar dos shows. Aí terminamos a banda. Eu tinha problemas de caráter. Você falou dos seus, eu tinha também. Então, assim, como eu gostava muito, né, do lado esotérico, que eu acabei nem falando, mas eu era muito amigo de hippies lá na minha cidade. E direto e reto eles me deixavam cuidando da barraquinha deles. E eu ia lá, roubava. Eu não tinha necessidade. Família boa, bem estruturada.
Pegava anéis, Os anéisinhos dos pulseiras, escondia, guardava comigo, sabe? Naquela semana que eu completei 18 anos, teve uma feirinha hippie lá na minha cidade. Desculpa, feirinha de artesanato. Feira de artesanato. E aí eu fui na barraquinha assim, eu comecei a ver os anéis, estava na hora da escola. Aí eu gostei muito de um anel. Aí eu pensei, vou devolver, mas sem querer eu coloquei aqui e guardei no bolso. Na hora a moça chamou o segurança, me colocou para fora. Passei uma humilhação ali. E os meninos da minha sala rachando o bico de rir, porque eu já era o mais palhaço da turma. Achou que tinha feito para brincar. Aí eu pensei, gente, até isso tá dando errado, tá acontecendo alguma coisa comigo. Aí eu fui fumar maconha, passei mal assim, eu achei que eu ia morrer. Não consegui levantar a cabeça e fiquei lá prostrado assim um tempão. Aí eu virava pro pessoal, pros meus amigos e falava, gente, ou vai acontecer uma coisa muito ruim comigo, ou uma coisa muito boa. Porque assim, eu tô maior careta, ninguém quer ficar comigo, nada tá dando certo. E aí eu tirei a carteira de motorista, tinha que completar 18 anos, e eu lembrei desse meu primo. E eu pensei, eu vou lá encontrar com ele, porque pelo menos agora a gente vai curtir a vida mesmo. Porque como eu tinha um jeitão muito doido, ninguém queria ficar comigo. E eu pensei, pelo menos com carro... Pastor, olhar para você hoje e acreditar nessa versão é difícil, viu? É difícil então, imaginar essa versão. Depois eu vou te mostrar uma foto minha. Essa versão muito doida. Mas eu também tenho que fazer um exercício de memória aqui para lembrar. E aí, eu fui para a cidade dele. Só que quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Porque esse meu primo estava lendo a Bíblia. E estava ouvindo Resgate, uma banda de rock cristão. Aquilo para mim foi o fim do mundo, né? E aí eu comecei a zoar com ele. Falei, cara, você vai virar pastor, larga a mão disso. E vamos pro boate comigo. E ele falou assim, Juninho, Jesus mudou minha vida. Se você quiser, um dia eu te apresento ele. Mas eu não vou mais em boate. Tô esperando uma mulher de Deus para mim. Eu falei, cara, esse cara ficou louco. E aí eu saí sozinho, não fui no boate, fui comer um lanche. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu pensei, a única pessoa que eu considero assim, o mais chegado de todos é o meu primo. Ele vai me abrir o jogo. Amanhã ele vai me contar. E eu percebi que ele realmente estava diferente. Mas na minha visão, ele estava muito assim... radical. Muito radical, sabe? Nossa, só querendo ler Bíblia de manhã, tal. Aí eu chamei ele no canto. E eu falei, me conta aí o que aconteceu. E aí ele começou a me falar que o pecado entrou no mundo, bagunçou tudo. E aí Jesus teve que vir. Ele falou de um jeito que eu falei, cara, eu tô com 18 anos. Eu nunca ouvi o evangelho, isso aí que você está me falando. Eu nunca ouvi. Olha que eu já vi esses filmes de Jesus no fim do ano, ali no SBT, na Globo. Eu nunca vi nada parecido, cara. Por que ninguém nunca me contou isso? Aí ele começou a me falar das religiões e tal. E aí eu até falei, nossa, mas toda religião leva a Deus. Ele falou, não, cara. Aí, inclusive ele me falou, né? Toda religião leva a Deus, mas leva para o julgamento de Deus. Isso. Alguns serão condenados, outros serão salvos. E serão salvos aqueles que estiverem com Jesus. Aí eu comecei a discutir assim, as minhas crenças, minhas convicções com as dele. Só que ele conhecia muito da Bíblia. E ele começou a me ensinar. Mas o que mais me tocou foi que realmente era verdade aquilo que ele estava vivendo. E ele falou que agora estava esperando uma mulher para se casar. Eu falei, rapaz, você ficou louco, você tá novinho ainda. Cheio de mulher aí no mundo. Cara, que loucura que é essa? Aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei pra ele, eu vou voltar pra minha cidade, eu vou montar uma banda evangélica e eu vou ficar igual você, cara. Eu admirei aquilo, porque era novo e eu sempre gostava de novidade. E ele falou o seguinte, Juninho, não procure igreja, porque do jeito que você é, cara, qualquer um vai te desvirtuar. Você vai chegar lá, vai ter jovens lá que não vão querer nada com nada. Firma na palavra. Se você firmar na palavra, deixa eu te ensinar a Bíblia, nada te tira mais. Beleza, aí eu voltei para minha cidade. E aí foi o que eu te falei, eu tentei mudar meu comportamento. Eu achava que era assim, deixar de olhar para a menina, deixar de mentir. Era uma coisinha ou outra que eu via como erro. Na força do seu braço, né? Na força do meu braço. Passaram-se 4 semanas, passou um mês. E eu não conseguia mudar. E toda vez, interessante que todo fim de semana eu tinha que voltar para a cidade dele por causa dos meus pais que tinham que resolver coisas lá. Porque é a cidade dos pais deles, dos meus avós, né? E eu chegava lá e esse meu primo falava de Deus para mim. Só que da última vez ele mesmo orou, e eu fiquei sabendo porque ele me contou anos depois. Ele mesmo orou e falou, Deus,
eu nunca mais falo do Senhor pro Juninho, porque cada vez que eu tô falando, ele tá piorando. Se o Senhor tem uma obra na vida dele, ele vai me procurar, eu não falo mais. E aí, passaram-se os dias, ele teve que vir na minha cidade resolver uma coisa, carteira de trabalho, quando ele trabalhou lá. E eu fiquei caminhando com ele o dia inteirinho, porque a gente era muito amigo. Só que aí ele foi numa lojinha evangélica, aí eu pensei, vixe, lá vem ele com esse negócio. Gente, ele mudou. Novo. Ele mudou, mas eu fiquei quieto. Eu pensei, não vou tocar no assunto, porque eu também pensei, tá chato isso já. Ele me fala, e eu não mudo. Aí a gente foi sair à noite. Naquela noite, eu queria fumar maconha. Não encontramos ninguém, estava chovendo. E fomos para um barzinho da cidade. Chegamos lá, ele pediu uma coca. E eu pensei, não é possível, ele não vai pedir cerveja. Gente, ele vai tomar Coca-Cola. Aí eu falei, cara, me fala, vamos falar daquele negócio lá. Aí ele começou a falar de Deus para mim. Porque você pediu. Porque eu pedi. Terminou, fechou o bar. E eu tava com tanta sede. Eu falei, não, eu tenho que resolver essa questão. Vamos conversar mais. E fomos para casa dele. Ficamos até 10 horas da manhã. A única coisa que eu me lembro é que tinha uma paz naquele quarto que eu não sabia explicar. Eu não sabia, era o Espírito Santo. No final ele falou o seguinte, Juninho, você ouviu a verdade. A partir de agora, você precisa se arrepender. Porque senão você não está salvo. Ah, pra que ele foi falar isso? Aí foi me dando uma paranoia. Porque a luta da carne contra o espírito, né? Que é uma guerra, começou dentro de mim. E eu pensava, vai acontecer uma bala perdida, um carro vai me pegar, não vai dar tempo. E ele já tinha falado, não vai pra igreja, deixa eu te ensinar a Bíblia, compra uma Bíblia. Só que aí eu fui comprar a Bíblia. Ah, e a moça me conhecia, só que todo mundo me conhecia na cidade, porque meu pai era muito conhecido. Meu pai é muito conhecido até hoje lá, porque foi fotógrafo 45 anos. Uau. Então ele fotografou assim, as gerações, a cidade inteira. E todo mundo ficava preocupado. E chegava no meu pai e falava as piores coisas. E aí essa moça me viu na igreja, porque lá tinha uma lojinha. Aí eu falei, vou lá comprar uma Bíblia. E aí ela falou, vem aqui na igreja. Mas eu falei, não, só quero a Bíblia mesmo. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, gente, eu tenho que conhecer uma igreja. E aí eu comentei com um primo meu, que trabalhava na loja do meu pai, e eu falei com muita vergonha. Eu falei, Marco Aurélio, eu estava querendo conhecer uma igreja. E ele virou para mim e falou, rapaz, eu tô doido para conhecer uma igreja. Porque ele estava passando um problema sério com polícia, foi preso, e ele estava precisando se firmar. E ele falou pra mim o seguinte, eu tô com uma Bíblia lá em casa. Deus estava fazendo um mover nessa geração, né? Da sua família. Tá. Primo. É, exatamente. Era um resgate. E eu não sabia, mas a mãe do meu pai, ela tinha se convertido. Era católica, roxa. Estava no hospital, uma irmã da Igreja da Graça, do R.S. Soares, orou por ela e a minha avó foi curada. E ela falou, Dona Tereza, a única coisa que eu te peço, visita a minha igreja. Assim que a senhora saiu do hospital. E ela teve alta e foi para a igreja. E se agarrou e ouvindo o R.S. Soares inteirinho e orando por mim. Aí a lembrança que eu tenho é que ela chegava lá no meu quarto e lá assim, eu já tinha tirado todas as roupas do armário e montei um altar ali. Dentro do guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa. Com incenso o dia inteirinho. Era um fedor aquilo, você não imagina. Barata. Nossa. Mas calma, agora fiquei em dúvida. Altar com incenso era um altar... Altar? Não, eu monto... Altar não. O que você tá querendo dizer? Não era altar de Deus, não. Ah, tá. Era só uma dúvida. Não, era gnomo, bruxo. Onde eu ia, eu queria sapinho, comprar isso. Comédia na boca, tá. Sapinho não tinha, não. Mas né? Mas tinha uma caveira, né? Que eu coloquei lá. Então eu gostava, assim, de simpatia, de ritual. E eu gostava muito de estudar sobre bruxo, bruxaria. Eu queria me tornar bruxo. Inclusive, eu queria me tornar hippie com 18 anos. E aí eu falava pra minha família, não, eu vou mudar pra São Tomé das Letras. Eu queria viver de artesanato. Só gostava de desenhar. Os desenhos, assim, bruxo, gnomo, vampiro e tal. E a minha avó chegava lá e falava, Juninho, eu posso orar aqui? Pai, vó, pode orar. Mas para mim não funcionava nada aquilo. Uau. E ela falava de Deus, Juninho, toma cuidado com as amizades e tal. Mas aquilo não servia para nada para mim. Porque vem da avó, né? É. Careta. E a minha avó também, coitada, ela achava que não tá resolvendo de nada. Só que eu tenho certeza que o fato de eu ter ouvido aquela voz ali me chamando, falando que Deus tinha uma obra na minha vida, eu creio que já era intercessão dela, porque ela orava muito por mim. Eu vou fazer um parêntese para você que está nos ouvindo, né? Tem tanta coisa estratégica do céu e de como o céu trabalha. No que ele disse já até aqui. Olha que ele ainda está na parte
do passado, do testemunho, Sim, né, da velha versão, mas tanta forma, tanto modus operandi do Senhor, né? Assim, amigo, vocês são muito escolhidos, né? Porque tá andando de bicicleta, cheio de legalidade, e o Senhor fala audivelmente. Olha que coisa poderosa. Eu agradeço muito a Deus. De coisa poderosa. É porque ele viu o final, né? Antes do começo. Exatamente. E digo mais, eu acredito que antes do nosso nascimento, Deus já tinha um plano para nós. Sim. Sabe? Então, eu creio que era só um momento ali. Deus marcou um encontro comigo. Agora, caberia se eu iria aceitar ou não. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com muita curiosidade. Esse primo meu me disse, olha, eu tô com uma Bíblia que tem um telefone de um pastor. Eu falei, vai correndo buscar essa Bíblia. E ele pegou essa Bíblia, que um dia ele foi tirar foto na casa de uma moça que tinha pegado fogo. E o pastor estava lá. Ele deixou essa Bíblia com o telefone. E ele ligou. E ele falou, pastor, eu com meu primo, ele ligou, né? Porque eu não tinha coragem. Nós estamos querendo ir na igreja. E ele falou, vem no domingo. Domingo tem culto, tem jovem. Só que ele falou o seguinte, não, nós estamos com urgência. Hoje tem? Ele falou, hoje é quarta. Hoje, assim, é só oração. Pode ser que vocês não estão acostumados, não vão gostar. Nós fomos naquele dia. Falei pra minha mãe aqui na casa de uns amigos. Na hora que a gente chegou na igreja, tava um mover lá e o pessoal orando. Eu virei pra ele e falei assim, vamos embora daqui o mais rápido possível. Se esse povo pôr a mão na nossa cabeça, não sei o que vai acontecer. E fomos embora. Ah, não ficaram? Não, jamais. Eu tava morrendo de medo. Porque eu não sabia como é que eram os crentes. E eu ficava com medo de alguém pôr a mão na minha cabeça. Eu já tinha visto, assim... Tava uma época que a Igreja Universal tava muito forte. Engraçado, que interessante, que de madrugada... Eu chegava, assim, muito bêbado, né? Eu ligava aquele canal. E, nossa, Deus usava tanto aqueles pastores da Universal. Já tava sedento. E eles falavam, você que tá aí aprisionado pelo diabo e tal. Aquilo entrava que nem uma flecha. E eu não entendia. Inclusive, teve um dia que eu cheguei muito tonto e eu tava ouvindo um barulho de um uivado, como se fosse de um lobo. E eu pensei, deve ser o cachorro da oficina que tinha na esquina de casa. Só que na hora que eu tampei o ouvido, para minha surpresa, estava dentro de mim. E aquilo não saía. E eu comecei a rezar o Pai Nosso desesperado e depois daquilo peguei um trauma para dormir. Então tinha realmente um negócio esquisito comigo, que é o próprio demônio mesmo. E aí... Chegou no fim de semana, eu não estava aguentando mais. Eu pensei, eu não vou esperar. Eu preciso conhecer essa igreja. Eu preciso ver se esse povo é igual ao meu primo. Porque meu primo virou uma referência para mim. Na hora que eu cheguei na igreja, o pessoal, na hora que me viu... Não, vai escutando. Aí foi eu, o Marco Aurélio, esse meu primo. E eu chamei o baixista da banda, que ele chama Bruno. Hoje é meu melhor amigo. E ele... mais mundano impossível. A avó dele falava, olha, eu pago um salário por mês pra você ir na igreja comigo. E ele não queria ir. Quer dizer que todos tinham uma vozinha que orava, né? Olha, o poder da vozinha que orava. O poder da intercessão. O poder da intercessão. Inclusive, a avó dele com a mãe dele, como era muito perto ali do ensaio da banda, elas iam lá e chegavam, olha, não podemos morar aqui pro ensaio, né, de vocês. Uau. E eu pensava assim... Nossa, eu acho que a gente tá precisando mesmo de uma bênção, né? Cada hora é um que não quer participar do ensaio e tal. E hoje elas contam, Juninho, a gente orava pra banda acabar. A gente queria que essa banda acabasse. E realmente acabou. E aí, a gente foi no meio do caminho assim, ó. Quem que a gente vai escolher? Ó, porque assim, a gente precisa, vamos pensar, a gente precisa de uma menina mais certinha. Nossa vida tá tudo bagunçado. E aí a gente pensou, vamos chegar lá, a gente vai escolher uma crentinha. Só sei que na hora que chegamos lá, o Bruno olhou para uma menina e falou, cara, eu vou naquela. Eu acabei não encontrando ninguém e não era de Deus para dar certo. Hoje o Bruno tá casado com aquela moça. Na primeira visita ele foi encontrar uma moça na igreja? Da igreja. Ele conheceu uma moça, ele não sabia, chama Bruna. Então o Bruno e a Bruna, já encaixou ali. Deus já estava movendo. Na hora que eu cheguei, o pessoal me reconheceu. Ah, pra quê? E o pessoal me abraçou. Inclusive uma moça lá, ela falou, você não vai acreditar. Essa semana eu fui na loja do seu pai e você que me atendeu, você não me conhece. Na hora que eu vi aquelas unhas suas, porque eu tinha umas unhas pretas muito grandes, né? Na hora que eu vi aquilo, sua roupa rasgada, cabelo vermelho. Olha, moço, eu senti a presença de Deus. Eu comecei a orar por você. Eu tô orando a semana inteira. E agora você tá aqui na minha igreja. Uau.
Eu não entendi o que era aquilo. Eu falei, tá bom. E ela me abraçou e começaram a se juntar com a gente, sempre se incentivando. Eu comecei nos cultos. Só que sempre falando lá em casa. Eu tô indo na casa de um amigo. Morrendo de vergonha. Nem pros meus amigos, para ninguém. Era segredo de Estado. Passou um mês. E toda vez que o pastor falava, eu gostava, mas eu pensava dentro de mim assim, eu não me converti. Ainda não tô do jeito que o meu primo fala que eu tinha que estar. Eu não arrependi dos meus pecados. E eu ficava com isso na cabeça. Você estava esperando estar pronto. Eu não sabia se era isso que eu queria mesmo. Eu acreditava em reencarnação, em outras vidas. E eu tinha outra crença espírita, mas ao mesmo tempo eu comecei a gostar daquilo. Até que eu percebi que os jovens realmente não queriam. Nada com nada. E a gente saía depois do culto e os jovens só falavam de coisa do mundo. Os jovens da igreja. Então aquilo me esfriou muito. Porque eu pensei, gente, eu tô vindo do mundo e eles estão querendo saber como é que é lá. Uau. E aí, o que aconteceu? Eu grudei com as idosas, entendeu? Eu comecei a reunir lá com as senhorinhas de oração, que era do fogo. E elas me chamaram para ir numa vigília. No dia da vigília, porque eu já tinha aceitado, mas no dia foi o dia que teve maiores lutas na minha vida. Uma moça queria ficar comigo, e problemas, um monte de coisa. Mas eu tomei a decisão, não, eu vou lá ver como é que é isso. Aí na hora que eu cheguei na vigília, falei pra minha família, olha, tô indo na casa de uns amigos. Eu não sabia, mas a minha vida iria mudar ali, entendeu? Por quê? Na hora que eu cheguei, o pessoal começou no louvor, e era plena segunda-feira, à noite. E eu olhava aquele povo e pensava, gente, esse povo parece que é de outro mundo. Porque assim, será que eles não têm família? Não tem outra coisa para fazer? Reunindo para orar segunda à noite. E eu vendo aquele povo e de repente eles estavam chorando. E alguns começavam a rir. Inclusive teve uma moça que não parava de rir. E aí o pessoal começou a zoar comigo. Juninho, tá vendo? Você foi rir da irmãzinha lá, ó. Porque eu comecei a rir dela naquela semana na igreja. Porque ela era muito desafinada. Agora Deus revelou pra ela o que você fez. Ela tá rindo de você, ó. Aí eu levei a sério aquilo, né? Aí o outro lado eu olhei e falei, gente, tem estrangeiro aqui, né? Porque tinha muita gente orando em línguas. E era a igreja presbiteriana, só que tava tendo um mover ali na nossa cidade, sabe? Tava tendo um mover, um avivamento. Eu pensava, tem gente... quantos anos isso, pastor? Foi em 2002. Nós estamos em 2023. Quase 24, né? 22 2024, anos. 21, 22 anos. Então, 22 anos fazem. E aí, só sei que eu fiquei lá, me sentindo peixe fora d'água, mas ao mesmo tempo admirando tudo aquilo. Gente, que fé que esse povo tem. Eu não consigo ser assim. E aí os amigos meus, o Bruno, o Marco Aurélio, a turma, eles falaram, Juninho, vamos sair de fininho, porque já começou a servir o pãozinho de queijo, o bolinho de fubá, e vamos pra lá, vamos pra lá. Lá fora. Porque tava acabando a vigília. Só que veio do meu coração, foi o Espírito Santo que gerou isso em mim, porque não foi de mim. Eu virei para eles e falei assim, quer saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora. Eles assustaram, eu muito mais. E eles me deixaram lá. E eu fiquei lá sozinho. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu sempre tenho falado com os meus filhos e falo para outras pessoas também. Vou fazer uma pergunta. Você falou porque você criou essa expectativa ou falou porque você sentiu? Então, eu senti de falar para... Eu queria aquilo, parece, no fundo, assim, sabe? Eu queria. O verbo é o querer, né? Não é que o Espírito Santo fica aqui que eu vou falar com você. Era o seu desejo. Só que eu nunca falaria aquilo. Por isso que assim, eu imagino que o Espírito Santo me deu um empurrão ali, sabe? Porque eu sempre falo que todas as vezes... Eu gosto muito da intencionalidade. No sentido óbvio que é bom, né? Assim, tudo que a gente faz aqui é tentando ser alguém bom e que agrade a Deus. Mas todas as vezes que eu vou para um culto, todas as vezes que eu vou para uma conferência, todas as vezes que eu vou para uma célula de oração, todas as vezes que eu pego a palavra de Deus para ler, eu sempre digo, Senhor, eu sei que você vai falar comigo hoje. Meus filhos veem que eu vou saindo daí de casa e... Tem uma fé. E aí eu digo, filho, vamos, porque hoje Deus vai falar comigo. Aí a Júlia riu, o Matheus riu, mãe, você é uma graça. Eu disse, gente, vai falar, vocês querem ver? Fala, tá. Olha... E aí, por que veio no coração de compartilhar isso? A importância da gente colocar a expectativa do que Deus pode fazer. É verdade. Né? Talvez esse posicionamento de quem vai receber algo do céu acesse o favor de Deus naquela noite. Não sei, estou colocando, pode ser que seja você falou tudo, e é bíblico. A gente tem que ter sede, porque quando o profeta, Deus deu instrução para ele, para aquela viúva, né? Vai atrás dos vizinhos, traga as vasilhas. O azeite foi enchendo o quanto tinha de vasilha. Era a expectativa que ele ia botando e ia tendo mais. Ia tendo mais. Na hora que parou as vasilhas, acabou, cessou, né? Uau. O milagre. E aí naquela noite ele marcou um encontro. E eu falei isso para eles. expectativa.
Aí eu falei, assustei com o que eu disse e na hora eu comecei a pensar, eu estou me convertendo. Mas eu pensei, isso não pode ser, jamais. Só que começou a vir no meu coração um desejo também, porque já tinha muita gente ajoelhada. Deus estava ali. E eu pensei, eu não vou ajoelhar, porque se eu ajoelhar, esse povo vai ficar um pé no saco, sabe? Eles vão ficar assim, me enchendo, querendo que eu converta, eu não vou mudar do jeito deles. Inclusive, eu estava de boné, eu sempre estava indo de boné na igreja, por pirraça mesmo. Porque assim, ou seja, dando um recado. Gente, se eu tiver que mudar, vai ser do meu jeito, no meu tempo. Camiseta de Sepultura. Então, assim, tudo indicava que eu não tinha convertido, nem estava pretendendo. Mas eu vi aquele povo e pensei, eu preciso me ajoelhar. Mas ao mesmo tempo, eu lutando, não vou ajoelhar, vou ficar aqui. Só que aí entrou o mover de Deus. Aí eu não resisti. Por quê? O meu corpo começou a tremer. E estava calor, e eu não estava entendendo, e comecei a tremer muito. E eu pensei, eu só pude pensar assim, eu estou morrendo. Porque foi uma tremedeira tão forte, ao ponto de que eu fiquei em pé e comecei a segurar minhas pernas e não estava me controlando. Nessa hora, entrou um moço com uma Bíblia na mão. Inclusive, assim, nossa, até hoje eu falo para ele, cara, Deus usou ele em vários momentos da minha vida, com profecias. E ele começou a pregar sobre Jesus no barco com os discípulos. E veio uma forte tempestade, o barco começou a afundar. E eles clamaram, Jesus, o senhor não se importa? Nós estamos morrendo aqui. E ele começou a falar, tem um jovem aqui, que a sua vida está assim, está bagunçada. Parece que o barco vai virar, você está morrendo de medo do seu futuro. Você está morrendo de medo de se assumir dessa mudança que está vindo. E começou a falar. Eu pensei, contaram tudo para ele na igreja. Vazou. Não tem cabimento. Aquilo entrava. Nossa, assim, entrava lá no mais fundo da minha alma. E foi a hora que eu ouvi a voz de Deus, aquela mesma voz. Eu pude reconhecer, porque era a voz mais doce, assim, que eu já tinha ouvido. Eu ouvi de novo, audível. E ele falou, meu filho, você precisa se arrepender. Na hora, passou um filme na minha cabeça. E eu comecei a me lembrar, vendo tudo que eu tinha feito. Primeira vez que eu pichei o muro, primeira vez que eu fumei maconha. E eu rebeldia, às vezes que eu xingava. E aí foi então que eu fiz uma declaração. Eu falei, Deus, por amor a ti, eu abro mão de todo o meu passado. Foi a hora que eu tenho certeza, foi a hora que o Espírito Santo entrou dentro de mim. Eu senti uma paz, uma libertação. E eu comecei a falar, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. E eu comecei a orar pelos meus familiares, pelos meus primos, meus tios, meus pais, meus irmãos. Parecia que eu já era pastor, assim, que eu já estava na caminhada há 20 anos, sabe? E eu só chorava, e chorava, e chorava. Terminou. O pessoal estava, assim, era comum para eles. Eu comecei a abraçar todo mundo. Eu falei, gente, Deus acabou de falar comigo. Acabou de falar comigo e começou. Eu fiquei maravilhado. Terminou a vigília. Eu não estava me cabendo. Eu falei, gente, o que aconteceu agora mesmo? Deus veio falar comigo. Eu estava entrando no carro, junto com todo mundo, e era muito escuro, era num sítio. E eu vi um senhor, eu vi um velho mesmo, assim, muito feio, no meio do mato, com um chapéu muito grande. E era só eu que via. E eu falava, gente, vocês não estão vendo? O velho ali está olhando para mim. Ninguém via. Aí, a menina da igreja, ela falou assim, está amarrado em nome de Jesus. Isso não é de Deus, não. Aí eu lembrei do que meu primo falava, Juninho, o inimigo vai tentar, cara. Vai tentar. E eu sempre queria ver gnomo, queria ver bruxo. Eu vi. O bruxo. Eu vi. Só que aí eu tive discernimento, isso é o diabo. Não é nada esotérico, é o inimigo. E eu peguei e fui embora. No dia seguinte, eu acordei assim numa paz e liguei pro meu primo. Eu pensei, eu preciso contar para ele. E eu pensei, eu já comecei, olha, não acha ruim comigo, você tinha falado para eu não ir na igreja, mas eu não aguentei, e eu contei a história. A partir dali eu não aguentei mais, porque assim, Deus me limpou de dentro para fora,